O assunto de hoje é Grécia Antiga, um dos primeiros assuntos estudados no ano quando a gente está preparando para o Enem. Também muito estudado no 6º ano e no 1º ano do ensino médio. Para falar de história antiga, a gente necessariamente tem que falar de antiguidade. A antiguidade, para quem não sabe, é um período que vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Essas datas foram escolhidas porque 4.000 anos de Cristo data-se mais ou menos a invenção da escrita e 476 depois de Cristo a queda do Império Romano do Ocidente. Para você que ainda não viu o vídeo de Roma Antiga, eu vou deixar um link aqui. Falando da Grécia Antiga, ela se forma na Península Balcânica, entre os mares Egeu e Jônico. E por ter um solo pouco fértil, o comércio era a principal atividade econômica dessa sociedade. Além disso, precisamos lembrar que a Grécia Antiga, a partir do século VIII a.C., teve colônias. E nessas colônias, diferentemente do que a gente conhece de colonização, por exemplo, no Brasil, e se você ainda não viu o vídeo sobre Brasil Colônia, existem vários aqui no canal, e eu vou deixar uma lista linkada aqui embaixo. Sobre as colônias da Grécia Antiga, as diferenças com relação à colônia brasileira, por exemplo, é a não dependência da chamada metrópole. Por quê? Os gregos tinham a intenção de colonizar para expandir suas terras. Já que a terra era pouco fértil, muitos então teriam dificuldades em plantações, em subsistência e por isso procuravam outros lugares. Até então, dentro de um período da antiguidade, a Grécia ficou conhecida como Magna Grécia, por ter vários outros territórios colonizados. Lembrando que a influência política, religiosa, entre outras, foram levadas para essas colônias. Com relação aos períodos que a Grécia Antiga viveu, a gente pode citar, por exemplo, o primeiro deles, período pré-homérico. O período pré-homérico é a ocupação do território grego e vai de 2.000 anos antes de Cristo até 1.100 anos antes de Cristo. Falando do período homérico, que vai de 1.100 a.C. a 800 a.C., esse período é conhecido pelas formações gentílicas, pelas comunidades gentílicas. Genos seria, então, o local em que essas comunidades se formavam. Era como se fossem grandes famílias. E o pater, o homem mais velho daquela região, o homem mais velho, digamos, daquela tribo, é que iria comandar essa comunidade gentílica. As terras eram comunais, ou seja, comum a todos, e eles viviam então ao redor daquela comunidade. O período se chama homérico porque as únicas fontes que a gente tem datadas desse período mais ou menos seria a Ilíada e a Odisseia. Ambas são obras de Homero. Claro que tudo isso são hipóteses de historiadores, já que dentro do período da antiguidade muitos documentos que a gente tem são incertos. Então, Ilíada e Odisseia, que são duas histórias muito conhecidas até hoje, são mais ou menos desse período. O período arcaico, que vai de 800 a.C. até 500 a.C., é um período fundamental para os gregos, porque é a partir daí que vem as cidades-estado. Graças ao crescimento das comunidades gentílicas, não se foi mais possível formar esse tipo de comunidade, e aí vem as cidades-estado. Com as cidades-estado surgem as elites, e as elites são determinadas a partir da posse da terra. Quem tem terra é uma elite. Essas cidades-estado, o importante citar aqui no canal, é que cada cidade-estado era totalmente independente uma da outra. Era como se fossem mini países, claro, com semelhanças, já que falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, que é o politeísmo, que hoje nós conhecemos como os grandes mitos da Grécia Antiga, né? Os vários deuses, as várias histórias. Hércules, por exemplo, é uma história da mitologia grega. E isso, então, são os fatores em comum das cidades-estados.
Porém, cada um tem sua política, cada um tem seu jeito de viver, cada um tem seu jeito de lidar com a economia, entre outras coisas. Chegando ao período clássico da Grécia Antiga, que vai de 500 anos antes de Cristo até 338 antes de Cristo, esse período é muito conhecido pelo auge econômico e cultural dentro da Grécia Antiga. Lembrando que a arte grega, a literatura grega e a filosofia, que tem origem inclusive na Grécia Antiga, são cruciais e importantíssimos até hoje na nossa cultura, na nossa vivência. E é por isso que o período clássico vai ser de extrema relevância, porque é o auge de todas essas coisas. Além disso, as principais guerras que a Grécia viveu foram no período clássico: as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Guerras médicas seria então o enfrentamento entre Grécia e a Pérsia. A Pérsia tenta invadir o território grego, ficar com o território grego, porém os gregos reagem e aí vencem as guerras médicas. E a Guerra do Peloponeso é a guerra entre Esparta e Atenas, que a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Sobre o período helenístico, que é a partir de 338 a.C. até 146 a.C., é justamente o período de fragilidade grega. Essa fragilidade, inclusive, se desenvolve graças à Guerra do Peloponeso, que é uma guerra interna entre Esparta e Atenas. E essa guerra, junto com essa fragilidade, vai fazer com que os macedônios invadam então o território grego, com Alexandre o Grande como principal nesse momento, e essa invasão vai fazer com que os gregos sejam tomados pelos macedônios, e graças a isso o período helenístico também é conhecido como a expansão da cultura grega para outros territórios, já que Alexandre o Grande era fascinado com a cultura grega e leva todo esse conhecimento para o seu vasto império. A partir do período arcaico, então, como eu disse, existe a formação das cidades-estado. E a partir dessas cidades-estado, nós vamos conversar agora sobre duas que são muito importantes para os estudos da Grécia Antiga: Atenas e Esparta. Primeiramente, Atenas, que foi formada a partir do século X a.C., vai se formar uma monarquia. Essa monarquia é controlada, então, por um basileu. Basileu é aquele proprietário mais poderoso, que tem mais terras e que é mais rico. Dentro dessa monarquia, se passa, então, o poder aos poucos para uma oligarquia. Oligarquia, poder dos melhores, vão ser, então, a elite de Atenas governando Atenas. E um arcondato vai ter então esse poder, que é escolhido anualmente dentro dessa oligarquia. Porém, Atenas viveu uma grave crise social que fez com que alguns legisladores entrassem em destaque. Um deles se chamava Drácon. Drácon rompeu com a tradição oral e fez com que as leis fossem escritas. E por que isso é tão importante? A partir do momento em que as leis são orais, então transmitidas apenas por via da fala, muitas vezes essas leis podem ser mudadas, esquecidas, enfim, diversas coisas que poderiam transformar as leis de Atenas. E por isso que Drácon determina que todas as leis deveriam ser escritas. Assim, teria uma organização melhor e até mesmo uma justiça melhor. Depois de Drácon, outro legislador que ficou importante foi Solon. Solon proibiu a escravidão por dívidas. E por que isso é importante? Lembrando que na antiguidade a escravidão ou era por dívida ou era por prisioneiro de guerra. Solon então proíbe a escravidão por dívida, porque muitos cidadãos então atenienses estavam virando escravos. E geralmente escravo era estrangeiro, graças a essa questão de prisioneiro de guerra. E aí ele proíbe essa escravidão por dívida, fazendo com que todos os atenienses, todos os cidadãos de Atenas não fossem escravos. Só que Solon também vai fazer uma mudança que não vai agradar muito. Ele vai dividir a sociedade por renda, uma divisão censitária.
e isso vai ocasionar crises e vai dar espaço para a tirania entrar em Atenas. E é por isso que, dentro do período pós-Solon, vem um período tirânico, em que o poder se encontrava na mão de uma só pessoa, de um só tirano. Mas para resolver isso tudo, Clístenes, outro legislador, vai entrar com a ideia de democracia. E essa ideia é crucial para a gente até hoje, porque em Atenas o Clístenes é o pai da democracia. E aí, dentro desse período democrático ateniense, a gente pode falar numa democracia direta. Por quê? A democracia de Atenas funcionava com cada cidadão votando em tudo, em todas as leis e participando de tudo. A ágora era o local em que acontecia essa votação. A bulé era um conselho ou um senado que analisava todos esses projetos. Mas o que é importante falar é que em Atenas a democracia é direta e a democracia que a gente conhece hoje é indireta. Como assim? Em Atenas, o cidadão iria votar então em todos os projetos de lei, por isso direta. Hoje é de uma forma indireta, porque a gente vota em alguém e esse alguém vai votar nesses projetos de lei. E aí, se a gente vota mal, bom, vocês já sabem muito bem o que acontece. Também é na democracia que os atenienses colocam o ostracismo em vigor. O ostracismo é, para qualquer pessoa que ameaçasse a democracia ateniense, era expulso da cidade por 10 anos. No período clássico, Atenas vive seu auge e vive também seu auge na democracia. Péricles foi um grande legislador da época que é conhecido até hoje. Muitos de seus discursos, inclusive, caem em prova, graças ao livro Guerra do Peloponeso de Tucídides. Tucídides foi um dos primeiros historiadores e ele registrou a Guerra do Peloponeso. Dentro da sociedade ateniense, nós podemos dividi-la entre cidadãos, metecos e escravos. Os cidadãos são aqueles participantes e atuantes na política da cidade. Para isso acontecer, tinha algumas condições. Você tinha que ser maior de 18 anos, tinha que ser homem e tinha que ter pai e mãe ateniense. Então reparem que a democracia direta ela fica muito mais simples quando você limita quem é cidadão e quem não é, certo? Os metecos eram os estrangeiros e os escravos eram então aqueles que trabalhavam para os cidadãos. Bom, mas cadê as mulheres, cadê as crianças? É claro que, sendo mulher de cidadão, ela não necessariamente é uma cidadã, porque afinal de contas ela não participa da política. Inclusive, a mulher em Atenas não era nada bem vista. Era apenas alguém para ficar em casa, alguém para cuidar de casa, alguém para ter filhos. Esparta vai ser uma exceção na Grécia Antiga. Por quê? Eles vão ter terras férteis. Além disso, Esparta era uma sociedade guerreira. Com certeza, vocês já viram o filme 300 e sabem muito bem o estereótipo que o espartano tem. Dentro da política, existia uma oligarquia guerreira que cuidava do poder legislativo e executivo. E também existia uma diarquia. Diarquia, 2 reis. Esses 2 reis eram responsáveis pela religião e pelo exército. Como eu disse, Esparta era conhecido como uma sociedade guerreira e por isso, desde a infância, os espartanos eram preparados para a guerra. As mulheres tinham um papel mais relevante do que em Atenas, porque essa criação desses soldados desde a infância também tem participação da mulher. E a sociedade é dividida entre espartanos, periecos e ilotas. Os espartanos são então os guerreiros, são os cidadãos com direitos políticos. Os periecos não têm esses direitos, porém vivem livremente. E os ilotas, que são escravos, escravos do Estado espartano. Eles trabalham para Esparta e são servos da terra, são presos à terra. É por isso então que os espartanos também sempre treinam para a guerra, porque eles são uma minoria e os ilotas uma maioria. Então, caso houvesse alguma rebelião, esses espartanos teriam o poder para deter os ilotas. Falando sobre a guerra, como eu disse, as guerras médicas foi uma guerra
entre os gregos e os persas. Isso acontece por volta do século V a.C. Essa guerra fica muito conhecida, tem até mesmo o filme 300, como eu disse, para falar sobre essa guerra. É claro que essa história dos 300 soldados, não existe nenhuma prova, nenhum documento que fale que de fato esses 300 soldados derrotaram todos os persas. Porém, o que se sabe é que os espartanos demoraram a entrar na guerra, e a entrada deles foi sim crucial para os gregos vencerem os persas. A Guerra do Peloponeso, então, vai acontecer como consequência das guerras médicas. Atenas e Esparta vão se enfrentar porque depois das guerras médicas, Atenas vai ganhar um poder político muito forte com a criação de uma liga, chamada Liga de Delos, e esse poder político vai irritar Esparta e algumas outras cidades-estado. E é por isso que vem a Guerra do Peloponeso. E graças a essa guerra, os gregos são enfraquecidos e por isso dão espaço para Alexandre o Grande e a Macedônia invadir esse território. Para finalizar, a gente não pode esquecer que vários legados da Grécia Antiga existem até hoje. Muitas questões da arquitetura, da literatura, da filosofia principalmente, já que a filosofia tem a sua história se iniciando na Grécia Antiga. Então, vários dos filósofos que a gente conhece hoje são da Grécia Antiga, como Aristóteles, como Platão, entre outros. E é por isso que a Grécia Antiga é crucial para ser entendida e conhecida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Curte o vídeo, curte a página no Facebook, se inscreve no canal para a gente poder estudar muito mais esse ano. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima!